Nesta série agora de conselhos que estamos dando sem que ninguém pedisse, queremos agora falar também sobre o pensamento, a ação do pensamento sobre o nosso trabalho, a nossa vida. A atividade mental do espírito encarnado se manifesta na emissão de ideias e pensamentos que podem circular nos limites da própria mente para a vida interna, ou projetar-se para fora, visando determinados alvos na vida de relação. Esses pensamentos e ideias podem provir do espírito diretamente, sendo, portanto, produtos atuais do setor consciente, ou então do subconsciente, quando se referem a coisas do passado imediato ou remoto. Como se vê, ideias e pensamentos são sempre produtos da área do espírito e não do cérebro, como querem os materialistas, porque a mente, em qualquer de suas áreas funcionais, superconsciente, consciente ou subconsciente, faz parte da organização perispiritual e não do corpo físico. Há um velho axioma que diz que assim como pensamos, assim seremos. E há muita verdade nisso, porque os pensamentos são ondulações sonoras e coloridas, na forma de correntes cerebrais, que transitam pelo corpo físico, fora deste, produzindo efeitos correspondentes à sua natureza e espécie. Os pensamentos negativos produzem corrosões celulares. A tristeza, por exemplo, quando intensa e prolongada, destrói células da mucosa do estômago e da vesícula biliar. O temor e a ansiedade fazem o mesmo, afetando estes e outros órgãos, como o coração e o cérebro. Partindo da mente para o cérebro, a ação psicoelétrica caminha pelo corpo através dos nervos até os plexos, atingindo os órgãos, desencadeando moléstias, às vezes graves. É sabido que os animais, quando excitados ou amedrontados, não comem nem bebem enquanto não sossegam e se refazem. Às vezes, por efeito de um choque traumático ou desgosto profundo, os cabelos não embranquecem de súbito. Neste caso, a corrente elétrica que veio do cérebro foi tão poderosa que produziu esse resultado surpreendente. Uma emoção forte, um susto, que produzem pensamentos absorventes, como, por exemplo, o amor ou o ódio, empanam a visão, ou perturbam-na de maneira a ver-se o mundo exterior de forma diferente do real. O amor alegra, dá uma euforia que torna claras e brilhantes todas as cores do mundo exterior, e o oposto sucede com o ódio, o temor, que tudo enegrecem. Nos médiuns, essas alterações do equilíbrio psíquico, além de afetarem o corpo físico, afetam a produção mediúnica. Manter, pois, o equilíbrio, fazer higiene mental, evitando pensamentos negativos, não representam simples conselhos, mas indispensáveis providências para o normal desempenho das tarefas. Regular pensamentos e emoções para evitar extremos, eis o recurso, por maior que seja o desgosto ou o revés sofrido. O ponto de equilíbrio está sempre no meio, e não nos extremos, que são sempre perigosos. É necessário, pois, dominar os impulsos do caráter, do temperamento, do sentimentalismo, e refugiar-se nas virtudes excessas da humildade e da paciência, que em todos os casos ajudam a manter o equilíbrio, sendo ocioso recomendar a espíritas em geral e a médios em particular os recursos conhecidos e sempre poderosos da prece e da comunhão com o plano espiritual. Em todas as ocasiões em que defrontamos com dificuldades, sofrimentos e situações que escapam aos nossos recursos e limitações, os pensamentos, quando emitidos, revestem-se de uma forma que sempre corresponde à sua própria natureza e que se projeta no exterior, provocando invariavelmente consequências boas ou más. Quando emitido, o pensamento, como já dissemos, forma uma ondulação vibratória que produz formas, por menor que seja a sua duração, e atrai formas semelhantes, estabelecendo sintonia com tudo quanto vibrar na sua própria onda. Assim caminha, cresce e se amplia muitas vezes, transformando-se, por fim, em um potencial considerável de forças boas ou más, segundo os sentimentos ou as ideias que determinaram sua emissão.
Pensamento é energia mental modelada, e quando libertada acarreta sempre consequências imprevisíveis. Devem, pois, serem freados como os cavalos e vigiados desde sua origem para que não se tornem maléficos. No plano espiritual, pensando se realiza-se, projeta seu pensamento como forma visível. Quando se pensa em ir a algum lugar, já lá estamos. Quando se pensa em determinada vestimenta, já estamos assim vestidos. Mas em nosso plano material, as limitações densas impedem que o mesmo suceda de forma visível, como no outro, com os efeitos correspondentes. O mais poderoso recurso de que se pode lançar mão para conservar a mente limpa e evitar pensamentos maus é a autoevangelização, com a disciplina da mente, a vivência de um ideal maior a atingir, que importe a vivência. Por outro lado, quando adquirimos a capacidade de pensar como desejamos, e não abusivamente ou desordenadamente, nós impedimos também, com o controle da mente, a penetração por telepatia de pensamentos exteriores, de encarnados ou desencarnados. E assim é que nós mantemos a higiene da mente, quer dizer, ela limpa e somente capaz de agir segundo as necessidades da nossa própria evolução.